Galerinha do 8º ano, galerinha boa, alegre e feliz, sejam bem-vindos a mais uma aula de História com o professor Ananias Carvalho. Vamos agora ao tema da aula de hoje. Olha só, gente, aula 236, o quanto a gente já percorreu nessa nossa viagem maravilhosa pela história. O tema da aula de hoje é Marcha da Colonização Portuguesa na América. A gente vai estudar basicamente como é que foi a colonização portuguesa na nossa região, a região que a gente habita atualmente. A gente vai entender como é que se deu essa colonização, como é que foi o processo de colonização portuguesa na Amazônia. Vamos agora à cartela. Para a gente compreender como é que se deu essa colonização, é essencial que a gente preste atenção no mapa. A Amazônia Portuguesa. Vocês estão vendo aqui um mapa do que seria o Brasil atualmente, ou melhor, um mapa que se assemelha muito ao que a gente tem atualmente como Brasil. Aqui vocês estão vendo o Tratado de Tordesilhas. É interessante que vocês prestem atenção que o Tratado de Tordesilhas dividia basicamente o território que viria a ser o Brasil para dois impérios. O Império Português, que ficaria aqui, tudo que vem a leste do território do Tratado de Tordesilhas, e tudo que vinha a oeste pertence à coroa espanhola. Então, como vocês são inteligentes, vocês são alunos sagazes, você já deve ter percebido que a Amazônia fica a oeste de Tordesilhas. Ou seja, teoricamente, eu digo teoricamente, esse território deveria pertencer à coroa espanhola. Ok. A Amazônia, segundo o Tratado de Tordesilhas, seria território da Espanha. Então surge a pergunta: professor, se em Tordesilhas a Amazônia pertencia à Espanha, por que a gente fala português? Porque a gente sabe que a colonização da Amazônia foi feita por português. É em cima disso que a gente vai começar a compreender a aula de hoje. Vamos lá para mais uma cartela, mais uma imagem para a gente analisar com calma. Aqui a gente está vendo uma ilustração do que viria a ser a chegada dos portugueses no Brasil, precisamente ali no território do Rio de Janeiro. Ilustra basicamente uma ilustração totalmente eurocentrista, que coloca os indígenas à mercê, à margem, admirando a chegada do europeu, basicamente para ilustrar como é que se deu a colonização portuguesa no Brasil. Mas agora a gente vai entender como é que se deu essa colonização, particularmente na Amazônia. Vamos agora ao texto para a gente entender um pouquinho. Os portugueses alcançaram a Amazônia durante a União Ibérica. Entre 1580 a 1640, houve o que a gente conhece como a União Ibérica. Professor, o que foi isso, professor? Vocês já estudaram isso aí anteriormente, mas a gente vai rever que a União Ibérica foi a união entre os reinos de Portugal e de Espanha sob o domínio espanhol. Por que a União Ibérica, professor? Porque esses dois países pertencem ao que a gente conhece hoje como a Península Ibérica, que fica lá na Europa. Essa Península Ibérica é composta por dois países, que é Portugal e Espanha. Durante esse período, o Império Colonial Português pertenceu à Espanha. Voltamos lá àquela primeira imagem do mapa de Tordesilhas para a gente. Aquela primeira imagem, vamos voltar agora. Essa imagem basicamente fala para a gente, coloca para a gente, a partir da União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas deixa de fazer sentido, porque toda essa região aqui pertence agora ao território espanhol. Foi nesse momento, então, que os portugueses começaram a adentrar o território onde hoje é a Amazônia. Como que entrou, professor? A gente vai começar a entender como é que se deu essa penetração portuguesa no território da Amazônia. A chegada portuguesa se deu pelas expedições bandeirantes e tinha o objetivo de frear a invasão de outros países, como a Inglaterra, a França e a Holanda, que inclusive já havia construído feitorias na colônia. Os bandeirantes foram responsáveis pelo desbravamento do território brasileiro. Ok, gente, vamos lá seguir, adiante.
Em 1637, foi encomendada a primeira expedição bandeirante para a Amazônia, com cerca de 2.000 pessoas. As expedições eram compostas também pelos soldados, que ficavam responsáveis por proteger militarmente as fronteiras litorâneas e também garantir a expansão de invasores. Expulsão de invasores. O que foi isso, professor? Durante muito tempo, os portugueses resolveram, então, fortificar as calhas dos rios que a gente conhece hoje como a bacia amazônica. Qual era o objetivo, professor, da construção desses fortes? Basicamente, garantir a posse do território aos portugueses, à coroa portuguesa. Esses fortes eram construídos justamente para frear a invasão de outras nações que não fossem portuguesas. Por exemplo, a Inglaterra estava de olho na região porque existia muita riqueza, basicamente que a gente conhece como drogas do sertão, que era muito comercializada na Europa. Então é por isso, basicamente, que os portugueses viram a necessidade de povoar essa região para garantir a sua posse. Vamos lá, gente. Próximo slide para a gente. Nessa expedição, a expedição lá de 1637, foi fundado o Forte do Presépio em Belém. Iniciou-se a exploração das drogas do sertão, inicialmente cacau e castanha. Tomem nota aí, gente. Iniciou-se a exploração do que a gente conhece como drogas do sertão. O que seria isso, professor? São uma série de produtos que tinham um valor comercial bastante grande na Europa, que eram exploradas na Amazônia e vendidas por um preço muito bom no território europeu. A gente está vendo aqui uma ilustração do que seria o Forte do Presépio, que deu origem à cidade de Belém, e agora a gente vai aprofundar um pouquinho sobre o que seriam as drogas do sertão. Aqui, exemplo de drogas do sertão, eu trouxe para a gente estudar o cacau, que a gente utiliza hoje em dia na fabricação de chocolate, e também a chamada castanha da Amazônia, que provavelmente vocês conhecem. Castanha da Amazônia, também conhecida como castanha do Pará, em algumas regiões, é um produto bastante apreciado hoje em dia, e naquela época, lá no século XVI e XVII, também era bastante comercializado na Europa e era explorado principalmente por portugueses na região amazônica. Soldados e bandeirantes, bem como suas expedições rumo ao interior da colônia, no caso dos sertões, contribuíram para a formação das primeiras vilas e núcleos populacionais. Posteriormente, elas seriam as primeiras cidades do Brasil. Aqui a gente está falando no contexto do Brasil, mas que também se aplica na região amazônica. O objetivo era expandir o território colonial português na Amazônia para garantir a sua posse contra possíveis invasores. Tomem nota aí, você que está aí sentado do 8º ano, tomem nota que a expansão territorial portuguesa na Amazônia se iniciou primeiramente através da União Ibérica, onde o reino passou a colônia passou a ser uma só, ter um só governante, por assim dizer, e foi intensificada basicamente pela expansão bandeirante que explorava drogas do sertão na região amazônica. Ok, gente? Próximo slide para a gente. A marcha da colonização portuguesa na Amazônia, melhor, a marcha da colonização na Amazônia portuguesa. Em cima disso, a gente vai entender como é que se deu a participação de 3 elementos básicos. A participação dos soldados, a participação dos bandeirantes e a participação das missões religiosas aqui na figura dos jesuítas. Ao estabelecerem-se na Amazônia, os bandeirantes, também eram chamadas expedições bandeirantes, focaram na exploração das drogas do sertão, como eu já falei para vocês. Aqui outro exemplo de droga do sertão, o urucum, que é um tempero bastante popular na região. O algodão, que vocês conhecem na confecção de tecidos. A mandioca, muito utilizada pelas civilizações indígenas para fazer a farinha, a popular farinha que a gente conhece hoje. O
o cacau, que a gente já estudou na confecção do chocolate, o guaraná, que hoje é utilizado na indústria refrigerante para fazer o guaraná com base, ou melhor, refrigerante com base em guaraná, o tabaco, que é o fumo, também bastante utilizado. Todas essas mercadorias, esses produtos, eram conhecidos como drogas do sertão e eram bastante exploradas porque eram apreciadas na Europa. Entretanto, adentrar na floresta amazônica era dificílima, que é um problema básico para a gente. Para tanto, os bandeirantes tiveram de se apossar do conhecimento indígena. Nesse contexto, os jesuítas, personagens muito atuantes nesse primeiro momento da colonização, entraram em conflito com os bandeirantes. Bandeirantes jesuítas exploravam os indígenas de maneira diferente e utilizavam da colonização de acordo com os seus interesses próprios. Como assim, professor? Obviamente que os portugueses, principalmente os bandeirantes, não tinham conhecimento da região, não conheciam os perigos que o rio podia trazer para eles. Quem conhecia a região era quem já morava naquela localidade, no caso, os indígenas. Então, os bandeirantes viram a necessidade de se apropriar desse conhecimento indígena, muitas vezes entrando em conflito com eles e o transformando de escravos para trabalhar na exploração das drogas do sertão, e isso esbarra com o interesse de outro grupo que também habitava, que também havia chegado nessa região, que era justamente os jesuítas, que tinham uma outra mentalidade de explorar a mão de obra indígena, mas sobre o pressuposto de levar a fé católica para aquele povo, que muitas vezes eles consideravam pessoas impuras, ou seja, eles tinham uma visão preconceituosa de que índio não tinha alma, de que era necessário chegar com a fé cristã, catequizar aquele povo através de missões religiosas, e esse interesse distinto entre jesuítas e bandeirantes acabou evidenciando um conflito entre esses dois grupos diferenciados, por assim dizer. Vamos agora ao quadro comparativo, para vocês aprenderem um pouco mais aprofundado do que o professor está falando. Vamos a ele. Quadro comparativo agora. Bandeirantes e jesuítas. O que cada grupo queria, para bem dizer? Os bandeirantes defendiam a escravização dos indígenas, tanto para conseguirem superar a dificuldade da floresta, como para trabalhar na exploração das drogas do sertão. O objetivo dos bandeirantes em relação aos indígenas era escravizá-lo para fazer com que eles trabalhassem na exploração das famosas drogas do sertão. E os jesuítas, professor, o que eles queriam, afinal de contas? Estavam empenhados em catequizar os indígenas, convertendo-os ao cristianismo, compromisso da congregação em ampliar a fé cristã pelo novo mundo. Desse modo, foram responsáveis por aniquilar a cultura de diversas etnias indígenas. A partir do momento que você chega em um local dizendo que tudo que a pessoa acredita é errado, impondo a sua fé, você também está cometendo uma violência contra a cultura desse povo. Então, tanto os bandeirantes como os jesuítas, de forma diferente, também se apropriaram das civilizações indígenas. Próximo slide para a gente. Essas ações foram responsáveis pela dizimação de muitas etnias em toda a Amazônia. A gente está compreendendo basicamente como é que se deu esse processo de colonização da Amazônia portuguesa. Vocês, como são inteligentes, são sagazes, são sábios, tomaram nota e agora a gente vai colocar em prática tudo que aprendeu hoje na nossa dinâmica local interativa. Duas questões para a gente, vou ler com calma, daqui a pouco eu vou voltar para a gente responder no chat. A primeira questão fala o seguinte: qual era a função dos bandeirantes e soldados no processo de colonização empreendida por Portugal na Amazônia? Vocês vão responder para mim o que eu estou perguntando aqui. Qual era a função dos bandeirantes e dos soldados? E na segunda questão eu quero saber... bandeirantes e jesuítas tiveram uma participação muito ativa na colonização portuguesa da Amazônia.
mas ambos os grupos tinham motivações diferentes. Diferencia as maneiras como os bandeirantes jesuítas atuaram na colonização da Amazônia. Isso aqui basicamente o último quadro que eu mostrei para vocês. Vocês vão diferenciar a ação tanto dos bandeirantes como dos jesuítas na Amazônia através da resposta da segunda questão. Então daqui a pouco a gente volta com a nossa interatividade e com a resposta de vocês.
Voltamos ao 8º ano para essa interatividade. Estou vendo que vocês aqui estão respondendo o nosso chat, nossas questões que a gente passou para vocês. Gostaria de ler a resposta de cada um aqui, mas antes disso, vamos agora rever as questões que eu passei para vocês. Primeira questão na tela para a gente. Vamos ler com calma, de forma compassada, para que vocês compreendam o que o professor quer que vocês respondam. Qual era a função dos bandeirantes e soldados no processo de colonização empreendido por Portugal na América? Eu quero saber, basicamente, qual era a função tanto dos bandeirantes como dos soldados nesse processo de colonização portuguesa na América. Vamos agora à segunda questão, mais uma vez, para a gente refletir em cima disso. Segunda questão para a gente na tela. Os bandeirantes e jesuítas tiveram uma participação muito ativa na colonização portuguesa da Amazônia. Mas ambos os grupos tinham motivações diferentes. Diferencie as maneiras como os bandeirantes e jesuítas atuaram na colonização da Amazônia. Vamos agora à interatividade de vocês aqui. A Tádita Veiga está respondendo para a gente a primeira questão, dizendo que a função dos bandeirantes era explorar o interior do território, dos soldados era proteger contra invasores. A Rosa também está respondendo para a gente que os bandeirantes foram essenciais para a expansão territorial para o interior do território. O João Batista respondendo que os soldados tinham a obrigação de proteger contra invasores. A Isabela, que nos assiste lá no Japim, está falando também a mesma coisa, basicamente, que a função dos bandeirantes era explorar o território e dos soldados proteger contra invasores. A maioria de vocês aqui estão apostando nessa resposta. Vamos agora ao gabarito da primeira questão para a gente, refletir em cima dele. Gabarito na tela, primeira questão, diz o seguinte, resposta: qual era a função, pergunta, qual era a função dos bandeirantes e dos soldados no processo de colonização empreendido por Portugal na América? Resposta: os bandeirantes foram responsáveis pelo desbravamento do território brasileiro. Os soldados ficaram responsáveis por proteger militarmente as fronteiras litorâneas e garantir a expulsão de invasores. Portanto, essa é a resposta da primeira questão. Segunda questão, vou ver a resposta de vocês aqui. A Juliana está respondendo que a segunda questão basicamente fala que os jesuítas catequizaram enquanto os bandeirantes resolviam escravizar os indígenas. A Jéssica, também lá do Japim, via que a resposta da segunda questão era catequizar e escravizar os indígenas, respectivamente. A grande maioria de vocês está falando que os bandeirantes buscavam escravizar os indígenas com a finalidade de obter mão de obra para a exploração de droga e do sertão. Em contrapartida, os jesuítas se preocupavam em catequizar, mas de certa forma explorando e fazendo uma violência contra a cultura das etnias indígenas que viviam na Amazônia. Vamos agora ao gabarito para a gente da segunda questão na tela. Segunda questão, basicamente quer que a gente diferencie a atuação dos bandeirantes e dos jesuítas. A resposta fala o seguinte: os bandeirantes defendiam a escravização dos indígenas, tanto para conseguirem superar as dificuldades da floresta, como para trabalhar na exploração de droga dos sertões. Já os jesuítas estavam empenhados em catequizar os indígenas, convertendo-os ao cristianismo, compromisso da congregação em ampliar a fé cristã pelo novo mundo. Deste modo, foram também responsáveis por aniquilar a cultura de diversas etnias indígenas. Como eu falei para vocês, a partir do momento que você coloca a ideia de que sua cultura é superior à outra e impõe essa cultura a um povo que você julga inferior, você também está cometendo uma violência, uma aniquilação contra a cultura desses povos que habitaram a região, dos povos nativos da Amazônia, as civilizações indígenas. Ok, minha gente? Estamos ficando por aqui. Agradecer a participação de vocês na aula de hoje. Mais uma vez, dizer que sem a participação de vocês,
vocês, essa aula não seria a mesma. Então me despeço por aqui e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.